Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Hoje eu vou dar continuidade na nossa aula 3 sobre o assunto de coleções, que eu já havia falado na aula passada, e hoje eu vou falar sobre indexação e contagem. Bem, então dando continuidade ao nosso assunto da aula, eu vou falar primeiramente sobre indexação, que é uma função, vamos assim dizer, no Dynamo, onde ele retorna o valor de um item ou subitem de uma coleção ou subcoleção. O que é isso? Vamos abrir aqui. Então, nós temos uma primeira situação teórica, né? Uma questão teórica, que é interessante observarmos. O primeiro item de uma coleção no Dynamo, ele é representado pelo index 0. Tá? A indexação é feita através de números inteiros. Tá? De 0, o primeiro item, até N itens, ok? Isso também ocorre em outras linguagens de programação. Isso são noções importantes porque o Dynamo não deixa de ser uma linguagem de programação, embora ela seja muito mais intuitiva do que as outras, tá? É necessário nós termos essas noções teóricas para um melhor aprendizado do manuseio do Dynamo. Seguindo, então, temos aqui a indexação negativa. A indexação negativa conta os itens de uma coleção de trás para frente. E uma outra observação é que uma coleção de inteiros pode ser usada para selecionar uma subcoleção de uma outra coleção. Tá parecendo meio complicado, né, pessoal? Mas não é não. A gente vai entender rapidinho quando nós formos aqui para o Dynamo. Abrindo então aqui o Dynamo, eu coloquei esses códigos aqui que nós vamos entender o que é que eles estão se referindo. Primeiro, foi gerada aqui uma pequena coleção, uma pequena sequência numérica com elementos de 1 a 9. Tá? O incremento, lembrando lá da nossa segunda aula, o incremento, quando não o especificamos, é 1. Então, eu coloquei um watchnode aqui para vermos a nossa lista, nossa coleção. Naturais de 1 a 9. Tá? E aqui nós observamos o seguinte, a indexação ela é representada aqui entre colchetes. Tá? E o primeiro index é 0, como havíamos falado. Então, o primeiro item é representado por 0, o numeral 0. Então, o primeiro item da nossa coleção aqui é o número 1. Perdão. Pessoal, isso aqui é uma coleção numérica, mas nós poderíamos ter uma coleção de quaisquer outros elementos, como já falamos anteriormente, ok? Então, para fazermos referência a um determinado item aqui nessa lista, nós nos referimos ao seu índice, tá? E isso é feito por meio do código dessa forma aqui. Nós colocamos o nome da nossa coleção, que no caso aqui é a nossa coleção é A, e estamos pedindo o valor do index 0, ou seja, do primeiro item. E o nosso primeiro item da nossa coleção aqui é o número 1. Dando continuidade, a indexação negativa, ela conta os itens de uma coleção de trás para frente. Ou seja, começando por menos 1, não existe menos 0, obviamente, então nós referenciamos o último elemento de uma coleção, ou seja, de uma lista, através do index menos 1. Vamos lá no Dynamo, e aqui é isso que nós estamos pedindo aqui. Eu quero o último item da coleção A. Tá? Por que é interessante aqui usar o menos 1? Por exemplo, se eu não souber qual o último item de uma coleção, qual é? Né? Quantos itens tem a coleção, na verdade, né? Quantos itens tem a coleção? Eu não sei, mas a partir desse código aqui, nós podemos puxar o último item da coleção, mesmo se não soubermos quantos itens a coleção tem, a lista. Tá? Pessoal, isso também eu vou mostrar através de nodes, tá? Eu estou mostrando através de código porque é uma forma direta e também muito útil de ser utilizada. Então, nós sabemos aqui no caso que a nossa coleção termina em 9. Então, o último item aqui da nossa coleção é o número 9. Eu vou colocar no automático e vou colocar aqui 2, por exemplo, menos 2. Então, percebemos que foi atualizado o valor para 8, porque eu quero o penúltimo elemento da nossa coleção. Toda a utilidade desses códigos
né? Ela passa muito, nós vamos usar muito isso, apesar de parecer uma coisa muito teórica, mas o manuseio de listas no Dynamo é fundamental para obtermos os resultados que nós queremos. Passa muito por isso, os resultados no Dynamo, praticamente eu vejo que 80%, falando a grosso modo, depende do manuseio de listas, porque muitas vezes é fácil nós obtermos os elementos que queremos, a geometria que queremos, mas filtrá-los de acordo com uma condição vai depender do nosso manuseio das listas que nós fazemos. Então, como eu falei aqui, uma coleção de inteiros pode ser usada para selecionar uma subcoleção de uma outra coleção. O que é que isso significa? Que nós podemos usar uma coleção de inteiros, ou seja, uma coleção numérica, para poder conseguirmos os valores de vários itens de uma lista. Então vamos lá para o Dynamo para entendermos. Veja que aqui na indexação ele não colocou um valor simples. No nosso exemplo aqui, nós colocamos uma sequência numérica. Lembrando da nossa aula anterior, é uma sequência que vai de 1 a 5, indexada de 2 em 2. Ou seja, deixe-me fazer aqui essa coleção aqui em separado, para nós vermos o resultado, para ficar bem explicado. De 1 terminando em 5, indexado de 2 em 2. Como está no automático, já vai executar. Ou seja, os números 1, 3 e 5. Eu quero os itens da minha coleção, então isso aqui vai ser o resultado dos índices lá que eu quero. Eu quero o índice 1, eu quero o índice 3 e eu quero o índice 5 desta coleção. Aqui, que é a coleção A, que eu gerei anteriormente. E esses itens são 1, 3 e 5, é o numeral 2, o numeral 4 e o numeral 6. Que é exatamente o que ele retornou aqui. Foi gerada aqui uma nova indexação, porque aqui eu já tenho uma outra lista. Ele não vai preservar aqui os índices que tinham aqui antes, nessa coleção maior. Sempre que for gerada uma nova lista, uma nova lista, será gerada uma nova indexação. Eu vou fazer aqui agora um pequeno adendo, que é sobre como nós representamos por meio do código uma coleção. E nós podemos fazer isso a partir de chaves. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui no Dynamo, bem rapidinho, só para nós entendermos. Então, percebam aqui que eu posso representar uma coleção numérica ou de quaisquer outros itens por meio de chaves, como se fosse um conjunto lá na matemática. Tá? Bem parecido. Então, percebam aqui que ele criou uma nova coleção com estes elementos. Eu falei isto porque agora eu vou seguir para o nosso próximo exemplo, aqui no Dynamo mesmo, que ele, ao invés de usar uma coleção numérica ou um simples valor, né, uma coleção numérica não, perdão, uma sequência numérica aqui, onde ele vai gerar uma série de valores. Nesse caso aqui ele já define os valores, ou seja, nada mais é de que nós queremos os itens 2, o item 3 e o item 0 da nossa coleção A. Tá? Então aqui ele especificou diretamente quais índices ele queria. E ele especificou através de uma outra coleção numérica. Então vamos lá para a nossa coleção. O índice 2 corresponde ao número 3. O índice 3 corresponde ao valor 4. E o índice 0 corresponde ao valor 1. Então, nós podemos observar aqui 3, 4 e 1. Correspondente a cada índice aqui. O índice 2 equivale ao número 3, o índice 2 da coleção A, que é a nossa coleção geratriz, vamos assim dizer, aqui no nosso exemplo. Então, o índice 2 corresponde ao valor 3. E é o que temos aqui. Então, 3, 4 e 1 são os valores correspondentes
a estes índices aqui. Ao índice 2, ao índice 3, ao índice 0 da nossa coleção A. Ok? Continuando então, nós vamos agora usar um processo de contagem, que nada mais é do que ele vai contar aqui os números de itens de uma coleção. Então, no nosso código aqui lá no Dynamo, eu estou pedindo para ele contar o número de itens da coleção A. E aí ele vai retornar 9 itens. Exatamente. De 1 a 9. Tá? Então, veja a praticidade aqui de nós usarmos o código, né? Um code block. Isso aqui seriam necessários outros nós. E agora eu vou mostrar como, através de um nó, nós podemos fazer referência a um índice, né? a obter o valor de um item de uma lista através do seu índice. Nós vamos usar o nó getItem. Ok, esse aqui. E o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos fornecer a nossa lista. Eu posso puxar, veja que o WatchNode é um nó de visualização, mas também é um nó de passagem de código. Então, tanto faz eu puxar daqui diretamente, quanto puxar dele, tá? Vai ser o mesmo resultado. Então, eu vou colocar aqui um number node. Por enquanto não está funcionando. Se eu colocar aqui, ele vai me retornar o item 1. Tá? Então, esse foi o primeiro exemplo. O primeiro item, 1. O number node aqui ele está como double. Percebam que tem, né, um decimal aqui. Mas eu só posso usar aqui inteiro. Tá? Seguindo então, digamos que eu queira o item 7 da nossa lista. E ele vai retornar o valor 8. Que é o que corresponde ao index 7, é o valor 8. Só voltando aqui uma observação, nós estamos usando números. Mas poderia ser qualquer tipo de elemento. Qualquer tipo, número, texto, geometria, caminho de arquivo. Então, tudo o Dynamo vai referenciar através de lista. Praticamente tudo no Dynamo é lista. Então, entendermos bem esse assunto vai nos ajudar em muito no desenvolvimento dos nossos códigos, das nossas rotinas. Dentro do nosso assunto aqui, voltando, nós temos agora indexação negativa, com nó. Mas aí, o que é que acontece? Desvantagem de usar a relação de... Desvantagem de usar o nó em detrimento do código. O código pode parecer complexo, mas muitas vezes ele ajuda. Eu prefiro usar nó porque a gente visualiza melhor o código, mas usando o code block aqui, facilita a nossa vida e também não é complexo o entendimento aqui nesse caso. Porque nós queremos da lista A o index 0. E, como nós falamos, nós representamos a indexação por colchetes. Então, muito simples, né? Então, vamos lá. Então, seguindo aqui no nosso assunto, indexação negativa, através de código. Aqui, o que é que vai acontecer? Vai haver um erro. Essa função, esse nó aqui, não aceita indexação negativa, só positiva. E maior ou igual a zero, né? Números inteiros maiores ou iguais a zero. Então, aqui já uma primeira desvantagem, tá? Seguindo, então, vamos usar aqui a mesma sequência. Lá no nosso number node, nós sabemos que isso é possível. E funciona, tá? Com a sequência numérica, ele funciona. Nós obtivemos os itens correspondentes à indexação que nós pedimos aqui, que é 1, 3 e 5. Então, 1, 3 e 5, perdão, o índice 1, índice 3 e índice 5. Corresponde a esses valores, 2, 4 e 6. E esse nó aqui gerou uma nova lista. Como ele gerou uma nova lista, suponhamos que isso seja uma lista de pontos. Eu vou mostrar mais à frente. Se eu pedir esses itens aqui, ele não vai só fazer referência
itens da lista anterior, como ele vai criar novos pontos, como ele criou uma nova lista aqui também. Isso é importante nós entendermos, tá? Ele não vai só fazer referência, ele não vai só retornar esses valores, como ele vai duplicar os elementos correspondentes aos itens que nós pedimos. Nós podemos utilizar também aqui os nós, ao invés do código, através do getItem@index. Nós podemos usar também aqui esses nós para fazer referência, como nesse caso aqui, podemos. Só que no caso aqui, nosso code block, nosso number node, aliás, não vai aceitar esse tipo de referência. Eu gerar uma coleção aqui dessa forma, através dele. Ele vai dar erro. Então, geralmente eu já uso logo um code block diretamente, dando duplo clique aqui na área de trabalho, né? Eu, ao invés de usar number nodes, eu gosto logo de usar um code block, se for um valor fixo. Porque aí eu posso colocar vários valores, tem uma flexibilidade bem maior o code block. Então nós queremos os itens 2, 3 e 0. Eu vou gerar uma coleção aqui de inteiros, 2, 3 e 0. Gerei uma nova coleção de inteiros e eu vou pedir os itens correspondentes a esses valores. E aí ele me traz como resultado 3, 4 e 1, que são o índice 2 daqui, valor 3. O índice 3, o valor é 4. O índice 0, o valor é 1. Um ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o seguinte, a gente percebe que ele não pediu os índices na ordem que eles estão aqui. Isso às vezes é necessário, dependendo da nossa aplicação lá que queremos, né, a ordem ela vai importar, tá? Ela é importante, a ordenação dos elementos que nós queremos. Como é o caso, por exemplo, de famílias adaptáveis, né, onde nós colocamos pontos e damos uma ordem para que esses pontos sejam inseridos. Isso seria um exemplo. Outra questão é o seguinte, existem outras formas de nós referenciarmos itens numa lista por meio de nós, usando outros tipos de nós? Sim, existem. Se nós viermos aqui em Core List, nós vamos ter várias opções de manipular listas ou coleções a partir daqui. Mas como são muitos nós e muitas opções, e é importante tratar disso, eu vou tratar cada um aqui em uma aula posterior. Tá? Só para citar um exemplo, o equivalente aqui lá do nosso menos 1, lá no nosso index menos 1, seria esse nó aqui, last item. Então, nós fornecemos apenas a lista e aqui ele vai me retornar o último valor. A fim de nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto de coleções e também darmos conclusão a ele, eu vou voltar aqui para esse tópico, que são os tipos, a classificação segundo os tipos, né, de coleções, e eu vou voltar para cá, segundo a distribuição dos seus elementos. Então, nós temos as coleções retangulares, que é uma coleção onde todas as suas subcoleções são do mesmo tamanho. E aí eu vou voltar aqui, vou abrir aqui. Então, nós temos três coleções aqui. A coleção A0, A1 e AN. A A0 possui os elementos 3 e 7. A1 possui os elementos 8 e 1. E a coleção AN aqui possui dois elementos genéricos. Deixe-me ir lá para o Dynamo para demonstrarmos. Então, nós temos uma coleção A aqui, que seria uma coleção mãe, e dentro dela nós temos várias subcoleções, subconjuntos ou sublistas, né? O entendimento é o mesmo. E aqui quando a gente pede para contar A0, A1 e A2, que no meu caso seria a minha AN lá, representado lá no meu exemplo aqui. Quando nós pedimos para contar os elementos de cada uma, nós percebemos que os valores são os mesmos. Ou seja, são
coleções com o mesmo número de elementos. No caso aqui está null, ou seja, vazio. Por quê? Porque como eu coloquei x e y, ele entende como variáveis e ele cria duas entradas aqui. E aí nós podemos ter valores variáveis para essa coleção. Eu vou colocar aqui um string, só para observarmos que a coleção pode ser possui vários tipos de valores numa mesma coleção, né? Nós estamos usando muitos números, então vou botar aqui Ricardo e vou atribuir ao valor de x. E a gente percebe que foi atualizado. Tá? Então, esse é o tipo de coleção retangular. Voltando aqui para o nosso esquema, nós vamos ter agora as coleções irregulares, onde as subcoleções podem ter tamanhos diferentes. E aqui no meu exemplo, eu coloquei também 3 coleções dentro de uma outra. E aqui a gente percebe que essa tem 2 elementos, essa aqui tem 3 elementos, e essa aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Vamos lá para o Dynamo para exemplificarmos melhor. Então aqui temos aqui a nossa coleção, que é uma coleção que eu dei o nome de A, que é essa toda aqui. E dentro dela nós temos 3 coleções distintas, cada uma com um tamanho diferente, a disposição dos elementos diferente. Então, quando nós pedimos para contar cada coleção, o número de elementos de cada coleção, ele vai me retornar tamanhos diferentes. Então, aqui a gente vê também claramente aqui. No meu exemplo, eu coloquei vários tipos diferentes, também aqui decimal, negativo, para a gente perceber que podem ser tipos distintos dentro de uma mesma coleção. Seguindo aqui, então, vamos lá para o nosso esqueminha aqui. E nós temos coleções flexíveis, que aí é uma coisa bastante interessante e prática. Ele diz aqui que o Design Script suporta formas flexíveis e diretas para construir coleções. E como seriam essas formas? Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ele já define uma posição. Eu quero na posição 2, né, no index 2, ou seja, 3 itens, o valor 5. Então, ele já cria uma coleção de um tamanho, né, de 3 elementos. E esse terceiro elemento, esse último elemento, vai ter o valor 5. O restante ele preenche com valores vazios. Mas aí ele já criou uma coleção onde nós podemos posteriormente substituir esses valores aqui. Então vamos lá para o Dynamo. Então eu criei uma coleção aqui, que eu chamei de Flex, e é a correspondente ao nosso exemplo aqui. Seguindo então, nós podemos preencher os outros valores, nos referenciando a partir da sua indexação. Nós podemos criar outros valores ou subcoleções correspondentes àquele index. Vamos lá para o Dynamo e eu vou demonstrar aqui. Vou colocar esse code block. E aí eu vou botar flex, no caso aqui eu chamei flex. Vou dizer que o elemento 1 vai ser agora uma subcoleção com os seguintes valores: 4, 5 e 6. Pronto. Então percebam que na segunda posição agora ele criou uma subcoleção com os valores que eu coloquei aqui. Então, na verdade, nós podemos ter, como já foi dito, dentro de uma coleção, para cada posição, para cada elemento, nós podemos ter uma subcoleção naquela posição que escolhermos. Eu vou atribuir agora um valor para o 0, a posição 0, ou seja, a primeira posição
aqui e vou botar um string, vou botar aqui Ricardo. Ok. Pronto. Atualizou lá. Certo? E agora eu vou mostrar como nós podemos nos referenciar a subelementos dentro de uma coleção. No nosso exemplo anterior aqui, nós já observamos essa forma de fazer essa representação. Tá? Que a coleção, na sua posição 2 aqui, ela tem uma subcoleção. E a maneira de nós fazermos referência é como está aqui. Esse aqui seria o index da coleção principal e esse aqui o subindex. E assim por diante, tanto quanto nós queiramos que tenham, né, nossas coleções. Então lá no Dynamo eu vou dar o exemplo com essa aqui. Digamos que eu queira esse elemento aqui, o elemento 5, esse valor 5 dentro dessa coleção, que lá no Dynamo eu chamei de flex. Eu quero essa posição. Então nós observamos que ela está dentro da posição 1. Então para eu obter esse valor, eu vou dizer que A, vou chamar aqui item, é igual a flex, que é a minha coleção, 1, que seria essa posição aqui, e o subitem 1. Ok, então ele me retornou o valor 5, como era esperado. Ok, então para concluirmos nossa videoaula, eu vou dar um exemplo com pontos, como prometido. Então, como está no automático, ele já criou o meu ponto aqui na origem. Eu vou usar um ponto só com 2 coordenadas. Então, eu vou atribuir para a coordenada x essa sequência de valores e vou observar aqui que os pontos foram criados ao longo do eixo x. Tá? Então, como eu falei, nós temos aqui uma lista de pontos, onde a coordenada x possui o valor que eu escolhi aqui, as demais coordenadas são 0. E como isso aqui é uma lista, nós podemos obter os itens dessa lista da mesma forma como nós estávamos tratando aqui. Está no automático, então nós observamos esse resultado. Então eu vou esconder aqui esses. Então, como eu falei, ele duplica. Isso é uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção quando estivermos desenvolvendo nossas rotinas no Dynamo. Ele duplicou os pontos. Ele não só faz referência aos pontos cujos índices são esses aqui, nessa lista, o 2, o 3 e o 0, como nós mostramos anteriormente com exemplo com números. Ele não só faz referência a esses pontos na lista, como também ele cria novas instâncias dele aqui, dentro do Dynamo. Se nós estivermos exportando essa geometria, por exemplo, reference points, para dentro do ref, ele também vai duplicar esses pontos. Então, se nós exportarmos ambos aqui, os resultados desse nó e desse, se nós exportarmos, obviamente, só os resultados desse nó aqui, logicamente, só irão esses 3 pontos. Tá? Então, aqui eu vou mostrar novamente. Vou esconder esses aqui e percebam que os outros permaneceram lá. Tá ok, pessoal? Então, um forte abraço e mais dúvidas lá no grupo OnDynamo, lá no Facebook. Ele está aberto aqui para todos que quiserem discutir sobre o assunto. Mais um forte abraço e até a próxima videoaula.